A graça e a paz, meus queridos e minhas queridas. Muitas pessoas têm a Bíblia. Menos pessoas leem a Bíblia. Em um número menor, estudam a Bíblia. Mas isto nada vale se a Bíblia não for aplicada nas vidas. Seja bem-vindo ao culto racional. A graça e a paz, meus queridos, para mais um culto racional. E hoje eu quero trazer a vocês um assunto que está em pauta, né? A guerra que está acontecendo ali em Israel. E as pessoas têm me perguntado, né? Pastor Carlos, quando é que vai parar isso? Queridos, é uma situação bem complicada ali naquela região. Eu não sei dizer quando vai parar. Eu sei falar o que nós, cristãos, devemos fazer. É sempre estarmos orando pela paz em Jerusalém. Nós sabemos, né, nós cristãos, tanto católicos quanto evangélicos, nós sabemos da importância de Jerusalém na história da Bíblia. Se a gente for lembrar algumas coisas que aconteceram em Jerusalém, rapidamente a gente observa que em primeiro ponto, é o Atos 2, né? Foi ali onde o Espírito Santo batizou aqueles homens que estavam ali orando, encheu eles da graça de Deus, e ali eles começaram a testemunhar, começaram a pregar. Se você vai ver também Jerusalém, a importância de Jerusalém, quando Jesus era apenas um menino de 12 anos, e os seus pais e ele vão até o templo, né, para que se cumprisse aqueles atos que todo ano, né, se fazia. E daqui a pouco Maria e José percebem que Jesus não está com eles, perderam Jesus, retornam a Jerusalém e encontram o menino Jesus no meio dos mestres, sendo tremendamente usado com sabedoria, com conhecimento. Jerusalém, que é onde foi construído o Templo de Salomão, em algo que era o desejo do rei Davi. Davi não conseguiu, mas Salomão completou, e uma das orações mais bonitas que existem na palavra de Deus é a de Salomão, quando vai inaugurar o templo. Na sua oração ele coloca ali o agradecimento de tudo que Deus fez, de tudo que Deus faz, mas também ele chama a atenção do povo, do cumprimento dos mandamentos, né? Jerusalém, que é um lugar realmente centralizado, né, para o mundo cristão. Obviamente a gente vai falar sobre sobre os judeus também, né? Não há dúvida nenhuma. Mas eu estou falando agora para cristãos, tanto evangélicos como alguns católicos também assistem aqui o culto racional, e para trazer a vocês sobre a importância de Jerusalém. E por que aqui no Salmo de número 122, hoje eu não vou colocar a palavra na tela, porque é muito simples, e eu quero que você até também pegue a sua Bíblia, né, um pouco. Muitas vezes você ouve, né, nesses dias, orem pela paz em Jerusalém, orem pela paz em Jerusalém, e às vezes você não sabe qual o endereço que está essa passagem. Está no Salmo de número 122. Eu gosto muito desse salmo,
até nem tanto pela frase, orem pela paz em Jerusalém, não estou aqui dizendo que não é importante, mas eu gosto muito, porque o início do Salmo 122 é exatamente o sentimento que Davi tinha quando ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria de Davi. Então, a alegria de Davi, a alegria do povo, era realmente estar ali na casa do Senhor, em Jerusalém. Qual é a tua alegria também, né? A tua alegria de estar na presença de Deus. Quando a gente fala do que ainda vai acontecer conosco, nós seremos arrebatados, ou aqueles que já partiram já estão, nós falamos da Nova Jerusalém. Né? Por quê? Porque realmente é um lugar definitivo para o povo de Deus, certo? Não agora, não estou falando obviamente de Jerusalém terrena, estou falando da Nova Jerusalém, a celestial, né? Aquela que Deus tem preparado para os seus, ok? Mas vamos aqui então para o Salmo 122, o verso 1 então começa: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Então, o primeiro significado de Jerusalém era o quê? É que vinham de todos os lugares, de todas as regiões, vinha o povo de Deus para o adorar e vinham a Jerusalém. Então, Jerusalém, o primeiro significado de Jerusalém, obviamente, que é o lugar de comunhão com Deus, né? É um lugar de trazer a Deus, né? Até a gente vê no Velho Testamento se traziam as ofertas, não é? Todo um ritual para se cumprir ali em Jerusalém, e a gente não pode esquecer, eu falei no início aqui do vídeo, que Jesus fez isso junto com seus familiares e todo o povo que foram até Jerusalém. Então, e todos os anos isso acontecia, né? Você vai ver também Jesus indo com os discípulos. Por quê? Porque o primeiro significado de Jerusalém é este: é um lugar de reunião, de comunhão, é um lugar onde as pessoas paravam tudo, paravam suas vidas para adorar a Deus, para se aproximar de Deus, para lembrar os mandamentos, para estar ali dias louvando ao Senhor com muita adoração, né? E sempre tinha muita adoração nesse momento. Verso 5 diz assim: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. É interessante isso também, né? O trono de justiça. Qual justiça? Justiça do homem? Não. A justiça de Deus. Claro, obviamente eles falavam da lei de Moisés, mas nós temos toda a Escritura hoje, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, e Jesus mostrando, trazendo um novo mandamento vos dou, né? Amar a Deus, amar o próximo, e tudo isso se estabelece num Jerusalém espiritual hoje para nós cristãos, né? Claro que nós não estamos falando do local Jerusalém, mas eu estou trazendo aqui uma história, né, um histórico, para que você saiba desta importância naquela época e qual a importância para nós hoje. Nós sabemos também que Apocalipse fala das duas testemunhas lá naquela região, onde se converterão 144 mil judeus. A importância daquele lugar, o mundo olha para aquele lugar, querendo ou não, o diabo também olha para aquele lugar, né? Os religiosos olham para aquele lugar, todas as religiões, independente de qual seja. Por quê? Porque é um lugar primordial na vontade de Deus. Claro que tem um momento na história que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, mas por quê? Porque realmente
aquele lugar se tornou um lugar... Veja, eu preciso explicar bem isso, né? Para Deus continua a mesma coisa, mas os homens transformaram aquele lugar em algo econômico, algo político, né? E isto que é perigoso, porque na verdade nós não podemos transformar a nossa comunhão com Deus, que aqui Davi está falando tão lindamente no Salmo 122, né? De ir à casa do Senhor, de parar nas portas de Jerusalém, de todas as tribos renderem graças ao nome do Senhor. E infelizmente os homens transformaram aquele lugar num lugar de política, num lugar de suas ideias, né? Veja que Jesus tem um momento ali que Jesus expulsa, né, os comerciantes daquele lugar. Por quê? Porque realmente toda vez que você vê a casa de Deus, o lugar de Deus, o mover de Deus sendo transformado em algo comercial, em um altar de perversidade, né? Onde não se louva mais a Deus, não se rende mais suas vidas a Deus, não se entrega mais a Deus, aquele lugar, ele não é que ele vai ser destruído, ele já está destruído na mente do ser humano, né? Porque o lugar é um lugar para render graças a Deus, e aquele lugar se transforma em outra coisa que não seja isso. Da mesma forma você, aonde você estiver, é a sua Jerusalém, meu amado. É onde você rende graças ao Senhor, é onde você adora ao Senhor, onde você o invoca em espírito e verdade. Volto a dizer, né, foi o lugar onde Jesus disse, olha, ficai em Jerusalém até que do alto venha o Espírito Santo e recebereis poder, né? E para pregar, para anunciar. Então, qual é a nossa Jerusalém hoje? A nossa Jerusalém é a vontade de Deus, é o lugar onde nós rendemos graças a Deus, glórias a Deus. Amém? Bom, agora vem a parte então onde todo mundo fala, né, nesses dias, orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. E é interessante isso, né? Muito mais do que orar por uma cidade, é realmente lembrar do que ela representa. Tudo isso que eu falei. Lugar de comunhão, lugar de justiça de Deus, né? Lugar de lembrar dos mandamentos, da palavra, da vontade do Senhor. Então, quando a gente ora pela paz em Jerusalém, a gente ora também para que nós tenhamos paz com Deus. Para que nós também tenhamos, o que ele fala aqui? A prosperidade. Sim, sejam prósperos os que te amam. Então a nossa prosperidade é estar na vontade de Deus. É estarmos em comunhão com Deus. É estarmos sempre com o nosso rosto. Obviamente eu não estou falando que nós temos que orar virado para Jerusalém, que nem algumas religiões fazem, né? Virado para o lugar sagrado. Não, não é isso. A nossa oração, ela é virada ao trono de Deus, não é? Aonde você estiver, feche os seus olhos e comece a orar, e você vai ter a presença de Deus com você. Porque isto é Jerusalém, né? Isto é você estar feliz em ir na casa do Senhor, em estar na presença do Senhor, em estar no altar do Senhor, certo? Verso 7 diz, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, queridos, daqui a pouco eu vou estar orando, quero que você ore juntamente comigo pela paz em Jerusalém. Mas lembre-se, quando você ora pela paz em Jerusalém, você está orando por tudo que ela representa, por todo este Salmo 122, que é estar na presença do Senhor, em comunhão com os irmãos.
estar lembrando dos feitos do Senhor, oferecendo sacrifício. Obviamente a gente não faz sacrifício, porque Jesus foi o último sacrifício, mas o nosso sacrifício é um sacrifício de louvor, né? É um sacrifício de entrega, realmente nos posicionarmos na presença do Senhor. Mas eu queria também falar lá de Josué, no capítulo 1, no verso 4. Porque às vezes as pessoas me perguntam assim, mas pastor, o que está acontecendo? Aquele lugar que Israel está querendo realmente é deles? Veja o que está escrito em Josué 1, verso 4. Deus está falando a Josué após a morte de Moisés. E até no verso 3 ele fala assim, ó, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Obviamente, antes de prometer a Moisés, ele havia falado para Abraão, certo? Então nós temos toda uma cronologia, todo um histórico, desde ali de Gênesis e vindo, e chega aqui no livro de Josué, e mais uma vez Deus está falando. E eu não sei se você sabe, hoje você tem a sua casa, né? Você tem aí seu apartamento, enfim, seu escritório, ou qualquer terreno que você tenha, você sabe que existe uma escritura. E nessa escritura está lá a base, né, na rua, qual a metragem do terreno, né? Enfim, quantos hectares, dependendo, se for uma terra, o rural. Então, queridos, eu e você sabemos da importância de ter um cartório onde tem um registro de imóveis, onde nós podemos comprovar caso alguém venha e queira dizer que é dele, né? Imagine, você está na sua casa, daqui a pouco alguém pula o muro e constrói uma casinha. Não pode, porque a não ser que você autorize, mas não pode pelo fato de que aquele lugar é seu, é sua propriedade. Como naquela época não havia cartório nem registro, o que conta é o registro das escrituras sagradas. Até mesmo historicamente, eu estava vendo esses dias alguém falando sobre isso, né? Que muitas das coisas, muitas das propriedades antigas acabavam sendo entregues aos herdeiros pelo fato de estarem em documentos históricos, né? Então, a Bíblia é um documento histórico. E aqui fala em Josué que assim, ó, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Eu falava no culto do domingo, né, para os irmãos ali na igreja, que Deus é grande, Deus poderia dar toda a terra para o seu povo. Mas veja, não é esse o sentido das coisas de Deus, né? Até porque Deus não vai dar a você, a mim ou a qualquer pessoa algo que seja maior do que a necessidade. Deus sabia qual era a necessidade. Deus sabia o que ele precisava para o seu povo. E ele deu, ele concedeu ao seu povo esse limite. Então há um limite? Há um limite. Há um limite. E por que esse limite não é respeitado? Queridos, nós sabemos, pela palavra de Deus, da grande luta que há, né? do inimigo das nossas almas contra a vontade de Deus. Não é nem sequer contra o povo de Deus. Veja quando Saulo está perseguindo o povo cristão, ele tem um encontro com Jesus. Eu falei no vídeo anterior sobre isso, né? Se você não assistiu, assista aí o vídeo da semana passada, que eu falo sobre os níveis de aprendizado. E Paulo tem, num segundo nível, um encontro com Jesus. E Paulo, ele pergunta, né? Quem era, Senhor, quem é? E Jesus fala para Paulo, Paulo, por que me persegues, né? Tu estás me perseguindo, né? Porque quando
somos perseguidos, na verdade não somos nós. Quem está sendo perseguido é a vontade de Deus. Se Deus tem uma vontade para você, como tinha ali com esse povo, no caso aqui no texto de Josué, que você depois pode ler todo o capítulo 1 e você vai ver a beleza dessa história, da vontade de Deus, dando continuidade em Josué, depois que Moisés morre. Então, há um limite. E se a gente olhar, né, para nós aqui que estamos no Brasil, Israel praticamente é o tamanho do estado de Santa Catarina. É pequeno. Né? Mas por que tanto interesse naquele lugar? Por que exatamente pelo que eu estou dizendo? Os homens transformaram aquele lugar num lugar para ganhar dinheiro. Os homens transformaram aquele lugar num lugar de religiosidade, né? Não é nem sequer ir lá para adorar a Deus, mas é algo tipo uma idolatria, não é verdade? Então, queridos, veja, não estou falando das pessoas, dos cristãos que vão lá no turismo, né? Num turismo levado por um pastor, por alguém que conhece, que é bom, você vai aprender ali, vai estar vendo os lugares, os ambientes, é muito bom. Né? Meu pai e minha mãe foram lá, eu ainda não tive a possibilidade de ir até lá, quem sabe, se Deus, se assim for o desejo de Deus. Mas vejam, queridos, mais uma vez eu quero chamar a atenção. Por que nós precisamos orar pela paz de Israel? Pelo significado, mas não necessariamente pelo local. Apesar que, claro, sempre quando a gente vai, né, a gente vai num lugar, a gente lembra naquele lugar coisas e a gente fica emocionado, né? Algo que aconteceu naquele lugar, né? O lugar onde eu conheci a minha esposa, o lugar onde, enfim, eu aprendi algo. Enfim, são coisas que trazem uma emoção para nós. Obviamente, Davi, quando ele inicia esse Salmo de 122, ele diz, alegrei-me, né? A alegria, ele tinha uma alegria. Né? E você sabe, se você, inclusive, ver a vida de Davi, você vai ver a alegria de Davi. Ele dançava quando ele trazia conquistas, quando ele trazia novamente, né, as alianças, as coisas que para restaurar a vontade de Deus. E nós precisamos, com a oração pela paz em Jerusalém, nós precisamos restaurar a vontade de Deus, tanto para o seu povo, né, que são os judeus, também como nós que somos seguidores do Messias, Jesus Cristo. Né? Amém, queridos? Eu quero orar nesse momento, então, lembrando que toda a ideia desse texto do Salmo 122 é para trazer a você que o básico de Jerusalém é estar na presença de Deus. Então, se você está nessa vida em que você segue a vontade de Deus, que você segue os mandamentos de Deus, que você busca a comunhão com o Espírito Santo, receber a graça de Deus, isto é um Jerusalém na nossa vida. Amém? Eu quero orar nesse momento, Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero orar pela paz em Jerusalém, neste momento sim, pelo lugar lá onde está havendo conflito neste momento. Eu quero orar para que haja paz, para que realmente os homens deste mundo vejam que existe sim, existe um limite, existe um lugar onde Deus colocou o seu povo e que isso deve ser trazido para os dias de hoje. Mas, Senhor, eu também oro pela Jerusalém espiritual, o significado desta Jerusalém, que é a comunhão, que é estarmos em direção à vontade de Deus, que é estarmos ofertando a Deus, né, com as nossas vidas, da mesma forma como o culto racional, né, que é a nossa oferta, o nosso corpo entregue ao Senhor para a glória de Deus. Abençoa, Pai,
Eu sei, Senhor, que a tua palavra traz muitas situações naquela região, muitas coisas que aconteceram e que ainda acontecerão, mas tu tens uma promessa com aquele lugar. E nós sabemos que ali está em Apocalipse, que é o lugar onde as duas testemunhas irão fazer as últimas pregações nesta terra. Senhor, eu te louvo, eu te glorifico, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Eu espero que você tenha aprendido neste Salmo 122 a importância, o significado de uma Jerusalém, né? Lembrando que se você ficar firme, um dia nós seremos arrebatados para a nova Jerusalém definitiva, né? Onde não haverá o comércio, onde não haverá a política, só haverá a paz de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. Amém? Fique aí com o vídeo do Instituto Social e Mais. Sempre lembrando, queridos, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de dar o seu like, de tocar o sininho, de mandar uma mensagem, certo? O vídeo de hoje, ele foi uma ideia de um de vocês, né, que disse: pastor, fale um pouco sobre o que está acontecendo lá em Israel. Obviamente, o meu papel aqui não é falar das coisas que estão acontecendo em termos de política. Eu tenho que falar do significado do que a Bíblia traz. Amém, queridos? Eu quero que você entenda bem isso, porque o culto racional é você pegar a Bíblia e aplicar a Bíblia. E tudo que está na Bíblia é a vontade de Deus. E quando você ora para Jerusalém, você está orando, na verdade, por todo o significado que está aqui no Salmo de número 122. Ok? Agora sim, fique aí com o vídeo do Instituto Social e Mais. E eu quero agradecer mais uma vez as contribuições. Essa semana, uma pessoa até mandou um WhatsApp querendo ajudar com cobertores. Porque não sei se você está percebendo, eu estou aqui já com um agasalho, né? O inverno chegou aqui no Rio Grande do Sul e nós atendemos moradores de rua. Então, queridos, realmente é importante neste momento em que, infelizmente, o governo não está conseguindo atender a demanda das ruas. Aumentou muito o número de moradores de ruas, de pessoas famintas, né? E com certeza agora aqui no inverno nós vamos fazer muita comida quentinha para eles, né? Mas precisamos também de cobertores, né? De casacos, enfim. E se você quiser ajudar, sempre lembrando, eu falo, né, do R$1. Você tem R$1, poxa, é impossível você não ter R$1, né? Então, se você puder ajudar, aí no vídeo mesmo tem a conta do Instituto Social e Mais. Mas também, se você quiser alguma informação maior, envie uma mensagem para mim. Amém? Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.